Salve fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos falar um pouco do mercadão da bola, vamos trazer aí as explicações, a possível saída do atacante do Corinthians, Yuri Alberto, se ele fica para 2025, se ele não fica. O presidente Augusto Melo já declarou em diversas entrevistas que já houveram várias propostas para Yuri Alberto. Porém, o presidente falou que ele não sai. Yuri Alberto vai continuar. Mas você sabe como funciona, né? Não dá para acreditar em palavra de dirigente. Porém, Yuri Alberto está sendo sondado por times europeus, né? E o craque Neto falou ontem, gerou aí toda a especulação na mídia, que time como os Nottingham Forest, Southampton, tudo está interessado em Yuri Alberto. E que vem uma proposta da Europa de 25 milhões de libra. Nossa, isso é muito dinheiro. São 190 milhões de reais. Então, Yuri Alberto, eu não sei qual será a decisão dele, mas é uma decisão difícil, porque acho que o jogador, ele só está tendo essa proposta porque é jovem. Porque é um jogador muito jovem. Ele não chegou no lapso, no máximo da carreira ainda. Yuri Alberto tem apenas 23 anos, muito jovem. Por isso que esses times europeus interessam. Olha, eu não vou dizer que eu sou contra o Yuri Alberto sair, pensando no jogador. Mas, sinceramente, ir pro Nottingham Forest, Southampton, são times pequenos. Corinthians é 1 milhão de vezes maior. Então, se fosse um time da Europa, por exemplo, o PSG, né? O Neymar já jogou lá. Fosse um time aí, fosse o Paris Saint-Germain, fosse aí o Barcelona, Real Madrid, tudo bem. O dinheiro é muito dinheiro, são 190 milhões. Porém, o Nottingham Forest e esse time que está sendo especulado são um time pequeno. Vai acontecer com ele igual aconteceu com vários jogadores, né? Que saíram daqui, foram para esse time pequeno e voltaram. E agora o último que aconteceu isso é o goleiro Carlos Miguel, que foi pro Nottingham Forest, tá lá no banco, né? Quer voltar, mas fechou as portas do Corinthians. Como é que volta? E outro jogador, por exemplo, Lucas Veríssimo, estava no Corinthians fazendo sucesso, resolveu ir lá para fora. Dizem, Ronaldo Giovanelli trouxe a informação que ele já tá batendo na porta do Corinthians, querendo voltar. Olha para você ver como é que são as coisas. Às vezes o jogador cresce o olho somente no dinheiro, mas não pensa na carreira num todo. E aí depois se arrepende. Porque o Corinthians, com a patrocinadora Esporte da Sorte, tá montando um belíssimo de um time para bater na cabeça, bater campeão ano que vem. Vai ser o time da cabeça do campeonato, em qualquer campeonato. Seja no Brasileirão, seja aí nas Copas, o Corinthians vai estar sempre lá em primeiro para segundo. Sempre, né, lutando na parte de cima. Ao contrário do que aconteceu esse ano, que o torcedor passou o ano todo fazendo conta, calculando para não ser rebaixado. Agora, no finalzinho de 3 jogos para cá, que o Corinthians deu um salto na tabela e já passa a sonhar com uma possível classificação na pré-Libertadores. Então, Yuri Alberto tem que pensar muito para tomar uma decisão correta. Porque ou ele decide marcar a carreira dele com história de campeão, ou ele decide só ganhar dinheiro. Porque esses times que tá sondando o Yuri Alberto são times que não tem tradição no futebol. Vai para lá, vai ser só dinheiro. Então ele escolhe. E Yuri Alberto, ele acabou passando por uma fase muito difícil no Corinthians, mas deu a volta por cima. Yuri Alberto, ele é muito cobrado no Corinthians. Aí você vê o Carelli no São Paulo, passando por uma péssima fase, e não é tão cobrado como o Yuri Alberto. Por quê? Vocês sabem me explicar? Por que o Carelli não é tão cobrado? Vou dar uma opção, que será que é porque o Carelli já foi campeão no São Paulo, né? Já tem uma história marcada lá, e o Yuri Alberto ainda não conquistou nada no Corinthians? Então o torcedor não respeita? E aí?
Porque o Yuri Alberto foi massacrado. Se ele não tivesse uma cabeça tão boa, ele tinha desistido do Corinthians. Ele foi preciso de contratar até psicólogo para amparar ele psicologicamente, né? Para ele voltar a jogar bola. Mas o time do Corinthians naquele momento, o Yuri Alberto não estava bem, com certeza. Os treinador estava escalando o Yuri Alberto errado. O time do Corinthians era péssimo dos péssimos dos péssimos, como diz o nosso saudoso Paulo Roberto Martins, né? Um time péssimo. Então dificulta muito o jogador que tem um talento desenvolver. Agora você vê que com a chegada do Memphis Depay, o Corinthians cresceu, evoluiu e o futebol de Yuri Alberto ainda melhorou mais. Já vinha numa pequena crescente. Agora ele deu um boom, foi rápido, melhorou muito. E o Corinthians, se o Roberto não sair, Memphis Depay, né, chegou aí e tá fazendo sucesso no Corinthians. A Sport da Sorte prometeu um galáctico. O Corinthians interessa, mira o Roger Guedes. O empresário do Roger Guedes é Paulo Pitombeira. Então, ele tem um conhecimento muito grande no Corinthians. O Corinthians tá mirando, não é que o Corinthians está contratando. Gente, não é contratando. O Corinthians tá sondando o jogador. Por quê? Hoje o salário do Roger Guedes no Catar são 5 milhões de reais. Como você vai pagar um jogador desse aqui no Brasil? É impossível. Mas vamos lá. Vai que o jogador faça uma rescisão contratual com o clube que ele tá e vem pro Corinthians apenas, né, de uma forma mais colaborativa. Porque o jogador joga onde ele quer. Mas a moeda brasileira, o mercado nacional, mundial, está muito inflacionado. E nossa moeda, ela é desvalorizada em relação às outras moedas estrangeiras. Não há possibilidade nenhuma de time nenhum pagar aí para um jogador, qualquer jogador do mundo, 5 milhões de reais por mês. Mas o jogador que já está com a vida feita pode abrir mão de tudo que ele quiser. Ele pode ganhar uns 2 milhões, o Corinthians pode pagar. Uns 3 milhões, o Corinthians pode pagar. 5 milhões que não pode. Então, se o jogador quiser voltar, ele vai jogar no Corinthians. Mas me parece que não é isso que ele quer. Segundo as informações que nós obtivemos no canal, ele está muito bem familiarizado, ele está muito bem ambientado, ele tem carro de luxo para passear lá tudo pelo clube, tem casa, resort luxuoso para morar. Então o que me parece que ele não quer voltar, está muito feliz com a esposa e os filhos lá. Então, acho que isso é um sonho muito longe de acontecer. Não é a realidade. Mas você sabe, pro futebol, né? A gente não pode cravar nada, porque hoje é 8, amanhã é 80. Ou vice-versa. E aí, fiel? O que vocês acham? Roger Guedes, há uma possibilidade real dele retornar ao Corinthians? E o Roberto vai deixar o timão em 2025? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um like, deixa um comentário, deixa a inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.